Tá, então nós vamos iniciar, tá certo, pessoal? Então, boa tarde, eu sou a professora Sandra Regina, vou trabalhar com vocês a disciplina de ambientes virtuais de aprendizagem, tá? Esse é o nosso primeiro encontro online, onde eu vou fazer a apresentação da disciplina para vocês, e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, tá? E aí, no decorrer da minha fala, vocês podem colocar os comentários, podem colocar perguntas lá naquele bate-papo, e aí na finalização a gente faz essa sistematização, eu tento responder na medida do possível, tudo bem? Não, pode gravar, pode marcar agora, tá? Então, pessoal, eu inicio a minha fala com uma reflexão, principalmente nos tempos que a gente vive atualmente, né? Em relação à utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação. Alguns autores colocam ainda como tecnologias de comunicação e informação, que são as TICs, só que esse conceito de TDICs é um conceito bem mais atual e é o que a gente, na verdade, vai abordar, porque a gente vai falar muito dessa questão da fluência digital, da alfabetização e do letramento digital. E isso já é uma inquietação para que vocês possam buscar futuras, né, pesquisas nessa área em relação à questão da fluência digital, tá bom? Então, nós vamos refletir sobre a seguinte situação, né? Atualmente, as tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TDICs, elas têm sido utilizadas em diferentes setores da sociedade, incluindo a educação, né? E principalmente nesse tempo, né, nessa questão que nós estamos vivenciando hoje. O que nos leva a refletir sobre a emancipação digital necessária ao cidadão para viver uma sociedade em rede, interligada e altamente conectada. Então, hoje, aqui, esse início, né, que eu chamo vocês para que a gente possa refletir, como é que nós estamos utilizando essas tecnologias digitais e, principalmente, qual é a nossa competência digital para que a gente possa pensar práticas pedagógicas mais eficazes e mais eficientes, tá? Então, como é que essas tecnologias elas têm afetado, né, o nosso dia a dia, como é que o nosso cotidiano tem sido modificado? Um exemplo bem prático, eu acho que todo mundo hoje tem um aplicativo, né, de banco. Então, isso facilitou muito a nossa vida, dinamizou muito o tempo. Mas o que a gente quer trazer é que esse conceito de tecnologia não é só referente ao computador ou a um smartphone ou a um celular. Tecnologia tem um conceito bem mais amplo. Por quê? Porque é qualquer engenhosidade do cérebro humano. É alguma coisa que eu invento em alguma época, né, que vai dinamizar, que vai facilitar, que vai favorecer alguma atividade que até então era muito manual, tá? E hoje a gente fala de novas tecnologias. Por quê? Porque esses processos e produtos, eles estão relacionados aos conhecimentos provenientes da eletrônica, da microeletrônica e das telecomunicações. E aí vocês vão perceber na minha fala, mais na frente, como essas tecnologias, elas têm ajudado, né, na sistematização da modalidade de educação à distância, na própria questão da formulação de ambientes virtuais de aprendizagem, tá? Que são modificados de acordo também com essas inovações, né, com essas invenções. Essas tecnologias, elas estão em permanente transformação. E quando a gente fala transformação, a gente não fala mais de décadas, né? Eu costumo dizer que quando nós modificamos, quando nós passamos da utilização daquele celular, né, da Amazônia celular, para aquele outro da Motorola, né, que abre e fecha, nós demoramos um tempo.
Só que agora, hoje a sensação que você tem é que você termina, você sai com um iPhone 7 da loja, e daqui a 3 dias você já tem o iPhone 8, o iPhone 9, né? Então, essa transformação é uma transformação constante, é o que a gente chama de tempo exponencial. Pessoal, até aqui tudo bem? Sinalizem aí no bate-papo, tá bom? Essas tecnologias também, elas não são materializadas em máquinas e equipamentos. Por isso é que hoje nós falamos de um espaço de ação virtual, né? Por isso é que a gente traz o conceito do Levin quando ele fala do cyberespaço. Por quê? Porque a principal matéria-prima hoje é a informação. Então, pessoal, com base em todo esse contexto, a gente destaca a importância da linguagem digital, tá? Por quê? Porque a linguagem digital, ela é uma linguagem simples, ela é baseada nos códigos binários, né? E também, só um minutinho, deixa eu permitir aqui a Maria das Graças. Mais gente entrando aqui. Sejam bem-vindas, pessoal. Então, a gente está falando aqui sobre a questão da linguagem digital, tá? Então, eu estou falando um pouco dessa característica da linguagem que é baseada em códigos binários, que é uma linguagem que permite a informação, a comunicação, a interação e a aprendizagem. E, principalmente, é uma linguagem que vai romper com essas formas tradicionais de oralidade que a gente, né, durante muito tempo, foi educado, que a gente vivenciou. Então, é um fenômeno descontínuo, fragmentado, mas, ao mesmo tempo, é um fenômeno muito dinâmico, muito aberto, muito veloz. E, às vezes, a gente se surpreende, né, com tanta transformação. Essa linguagem digital, ela também vai estabelecer novas relações entre os conteúdos, entre os espaços, entre os tempos e também entre as pessoas. Então, imaginem vocês, por exemplo, a minha época, né, quando eu comecei a estudar, eu tinha livros impressos, né? E quando eu queria pesquisar alguma coisa, eu ia a uma biblioteca. As crianças, as pessoas hoje, né, nós temos acesso agora a e-books, a hiperbooks, né? Então, não necessariamente eu preciso ir até uma biblioteca para que eu tenha acesso a um conteúdo. Então, hoje, né, com a linguagem digital, com o avanço dessas tecnologias e principalmente da rede, né, nós temos esse acesso em diferentes espaços e em diferentes tempos, tá? Então, essa linguagem digital, ela vai impor mudanças radicais. E por que a gente fala em mudanças radicais? Esse contexto que nós estamos vivenciando é um contexto de mudanças radicais, apesar de estarem vinculadas a uma situação maior, né, que é uma situação de pandemia. Mas, assim, muitos professores tiveram que sair da sua zona de conforto, né, e utilizar as tecnologias para, de alguma forma, mediar o conhecimento, ou por obrigação, né, ou porque a escola ou a instituição de ensino solicitou que ele assim o fizesse, né? Então, isso, de alguma forma, tirou os professores, também muitos profissionais, dessa zona de conforto, né? E aí, começaram a ter essa fluência maior em relação à linguagem digital, tá? Então, essa linguagem, ela vai criar uma nova cultura e uma nova realidade informacional também. Então, por isso é que hoje a gente vem discutir sobre ambientes, né, de aprendizagem, sobre o ensino híbrido, sobre o conhecimento e sobre a educação disruptiva. Então, muitos autores, como a própria Morozov, coloca
que essa educação disruptiva é uma educação que é alargada, né? Então, eu não necessariamente preciso estar na escola para que eu aprenda, né? Eu posso, em diferentes espaços, né, possibilitar esse conhecimento, possibilitar essa aprendizagem, tá certo? E os ambientes virtuais de aprendizagem têm sido uma das estratégias a serem utilizadas para a questão da construção da aprendizagem, né, e do desenvolvimento do ensino também. Então, pessoal, essas TDICs, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas ampliaram de forma considerável a velocidade e a potência dessa capacidade de registrar, de estocar, de representar informação escrita, sonora e visual, né? Então, hoje, essa questão dos vídeos, né, o registro de selfies, está muito em voga, por quê? Porque é uma transformação também, né? As tecnologias, elas trouxeram, elas possibilitaram essas ações que a gente faz hoje. E aí a gente destaca também esse entendimento sobre as redes, né? Porque o que são as redes? São essas articulações gigantescas que a gente tem entre pessoas conectadas com os mais diferenciados objetivos, tá? E aí... Professora, o slide não está aparecendo, desculpa, mas a apresentação não está aparecendo para a gente mais. Subiu a apresentação? Só um minutinho. Deixa eu só atualizar. Só me confirmem aí. Apareceu? Apareceu, pessoal? Ok. Ok? Vocês conseguem ver o slide sobre redes? Tem alguém com o microfone ligado, né? Posso continuar? Eu não escuto vocês. Posso continuar, pessoal? Pode sim. Então, vamos lá. Então, pessoal, como eu estava falando, essa questão das redes, elas são essenciais, por quê? Porque são articulações gigantescas, né? Porque são as redes que nos conectam, né, aos mais diferenciados lugares, com os mais diferenciados objetivos. E aí a gente destaca a internet, né, que é a rede das redes. É o espaço onde a gente faz essa integração, ou seja, é o que o Levin coloca, né, sobre o cyberespaço, né, que é o espaço virtual. E dentro desse espaço virtual, a gente destaca a interatividade, que é justamente essa comunicação entre os computadores que são ligados em rede e linhas telefônicas, que é diferente de interação, tá bom? Então, quais são as implicações, né, dessa cultura digital, dessas redes, dessas tecnologias digitais de informação e de comunicação? É que o essencial é o novo modelo de virtualidade real. Então, por exemplo, como é que eu vou saber quem são os meus alunos que estão participando hoje? Né? Nós estamos fazendo um momento virtual, online, síncrono, né? Então, a nossa virtualidade, a nossa presença real, ela é convertida na nossa presença física, onde nós estamos, cada um na nossa casa, né? Ou em outros espaços também. Então, essa virtualidade real é desenvolvida sobre quantidades imensas de informações tecnológicas, constantemente em evolução, em modelação e em inovação. Antes da gente iniciar essa web, a Silvia estava me perguntando sobre um aplicativo Zoom, né? Que é um aplicativo onde eles estão utilizando lá na instituição dela, para fazer as reuniões, para fazer as mediações com os alunos. Então, é uma outra forma, mas também categoriza como virtualidade real, né? São os tempos e espaços virtuais que a gente utiliza.
E aí, nesses espaços, qualquer um pode ser membro da rede. Agora, para ele ser membro da rede, ele precisa dominar a linguagem de cada tipo de atividade, que é a fluência digital, e ele precisa estar conectado, né? Precisa ter a internet, tá certo? A dificuldade é saber quais são as competências suficientes para dominar o processo. Por quê? Porque esse processo ele está em constante mudança. Então, a outra implicação é essa participação efetiva, que define o poder de cada pessoa, né? Então, se você tem uma internet boa, você consegue, se você tem a fluência digital e a competência digital, né, a ter determinados conhecimentos, determinados saberes que talvez uma outra pessoa que não tenha fluência possa ter. E aí, pessoal, dentro desse contexto, a gente destaca as temáticas que são abordadas na disciplina, tá bom? Uma que é a caracterização dos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, quando eu falo para vocês, ambientes de aprendizagem, né? O que vem na cabeça de vocês? Vocês querem compartilhar aí no bate-papo? O que vem na cabeça de vocês quando eu falo ambientes virtuais de aprendizagem? Coloquem aí para mim no bate-papo. A Gracileia colocou aí computador, sala, a Silvia colocou virtualidade. Ah, não, ela sinalizou o slide, né? Lugares. A Kéuria colocou um espaço de interação virtual. Espaços. A Lilian está colocando que são espaços. Tá? Então, pessoal, é sobre isso agora que a gente vai discutir, tá certo? Sobre o ambiente virtual de aprendizagem, quais são as características desse ambiente, né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da mediação pedagógica e os modelos, né? Interação, interatividade e colaboração, comunidade de aprendizagem. O nosso penúltimo encontro, a gente vai falar sobre indicadores de avaliação no AVA, e experimentando a sala de aula virtual, que é a proposta que a gente fez dessa disciplina. Na verdade, vocês estão sendo cobaias, né? Só esclarecendo isso para vocês, porque vocês estão sendo a primeira turma que a gente está utilizando um ambiente virtual, né, da Laboro. E antes até de acontecer toda essa pandemia, toda essa loucura, a gente já tinha pensado essa disciplina mais ou menos dessa forma, né? Vocês interagindo também comigo no ambiente virtual, para que, de alguma forma, a gente tivesse uma vivência, tá bom? Então, vamos falar lá sobre o AVA e as possibilidades construtivas, tá bom? Então, pessoal, olha só. A primeira coisa, quando a gente fala de ambiente de aprendizagem, vocês colocaram lá algumas sinalizações, mas é preciso que a gente discuta a aprendizagem. E, principalmente, que a gente reflita sobre algumas teorias de aprendizagem. Por quê? A Vani Kensky, ela coloca que nós não podemos utilizar novas tecnologias se a gente continua a utilizar os velhos hábitos, né? E isso tem muito a ver com a concepção epistemológica que a gente tem sobre aprendizagem, sobre conhecimento, sobre educação. Então, por exemplo, se eu sou uma professora cuja teoria é comportamentalista, né? Ela predomina nas minhas práticas, eu posso utilizar um ambiente virtual só como um repositório, né? Então, essa concepção epistemológica, ela precisa estar muito delineada para que a gente pense que tipo de ambiente virtual de aprendizagem a gente precisa ofertar para o nosso aluno. E aí é por isso que eu trouxe essa citação do Piaget, quando ele coloca que a aprendizagem, ela é
provocada, né? E isso precisa estar muito claro na nossa mente. É uma provocação. Então, quando a gente disponibiliza todos aqueles materiais lá no ambiente virtual, é para alguma forma provocar vocês, né? E aí a gente tem aquelas etapas que o Piaget coloca, da assimilação, da acomodação e da equilibração majorante. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então, esse conceito de aprendizagem, né, que é provocada por situações externas e ocorre quando há, da parte do sujeito, uma assimilação ativa. Por quê? Porque toda a ênfase é colocada na atividade do próprio sujeito. E se a aprendizagem é uma provocação, ela também implica em uma mudança, em uma assimilação ativa, tá bom? E aí, dentro desses princípios construtivistas, né, nós temos o conhecimento enquanto construção do sujeito, a ênfase no processo contínuo de aprender, e o próprio Delors, né, vem colocando sobre essa necessidade hoje dessa educação permanente, né, e os processos que o próprio Piaget traz para a gente, né, para o nosso entendimento, que são os processos de assimilação, acomodação e equilibração majorante. Ou seja, eu tenho um conhecimento, eu vou receber uma nova informação, então aquilo vai, de alguma forma, me desestruturar, que é o que ele chama de equilibração majorante. Mas depois que eu conseguir sistematizar, eu vou sempre assimilar um novo conhecimento, tá? Então, é nessa perspectiva construtivista que a gente pensa essa aprendizagem por meio de ambientes virtuais de aprendizagem. Então, pessoal, um ambiente de aprendizagem, e aqui eu não estou falando só de um ambiente virtual, tá? A gente faz essa abordagem mais virtual, uma vez que a gente também fala um pouquinho da educação à distância, na modalidade à distância. Mas esse ambiente de aprendizagem, ele pode ser presencial ou ele pode ser também virtual, tá bom? Então, nesse ambiente, a gente tem a reunião, reúne condições necessárias para que a aprendizagem ocorra. Então, a característica peculiar de um ambiente de aprendizagem é o quê? Que ele me dê condições para aprender, tá? Onde eu tenho acesso a informações em diferentes fontes, e isso, pessoal, está muito ligado aos estilos de aprendizagem que a gente tem hoje. Então, num ambiente de aprendizagem, eu não posso pensar só em uma estratégia. Eu preciso pensar em diferentes estilos de aprendizagem. Por quê? Porque eu tenho aquele meu aluno que ele ouve e rapidinho ele faz a assimilação e a acomodação. Mas eu tenho aquele meu aluno que ele precisa ouvir e escrever, ou aquele aluno que precisa praticar, né? Então, a gente tem vários estilos, e o ambiente virtual ele precisa propiciar essas diferentes mídias para que essas pessoas possam, de alguma forma, construir esse conhecimento. Além disso, o ambiente de aprendizagem, ele é um espaço dialógico. Por quê? Porque ele vai promover a ação e a interação entre os sujeitos. Então, não adianta mais eu pensar em um ambiente, vamos pensar aqui num ambiente presencial, onde o meu aluno chega, eu deposito uma série de conhecimentos e de conteúdos, né? E ele fica caladinho, passivo, aquilo que Paulo Freire coloca, né? O professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. E aí depois ele vai embora. Ou no espaço virtual, onde eu deposito um monte de material em PDF para os alunos, mas aquele material ele fica lá e não há nenhuma interação. Então, um ambiente hoje de aprendizagem, ele precisa propiciar esse espaço dialógico entre o conhecimento e os sujeitos, tá? Que fazem parte desse processo. E é por isso que a gente destaca a mediação pedagógica, tá? E a mediação pedagógica, gente, ela é de suma importância no ambiente de aprendizagem, principalmente, né, trazendo para a modalidade EAD, para o ambiente virtual de aprendizagem. Por quê? Essa mediação pedagógica é justamente quando eu estabeleço relações entre o conhecimento construído e novas informações, provocando
desenvolvimento da autonomia e da autoria desse aluno. Ou seja, eu estou falando de autonomia e eu estou falando de autoria. Esse processo, ele não é mais um processo passivo, onde o aluno vai só receber. O aluno, ele participa ativamente dessa construção. Tá? E aí, esses ambientes, eles devem propiciar as ferramentas para ajudar o sujeito a aprender. E o Papert coloca muito bem isso, né? Quando ele fala da cultura da aprendizagem. O que é essa cultura da aprendizagem? É justamente esse processo de construção do conhecimento, que nós partimos dos princípios da teoria construtivista, com Jean Piaget, até o socio-interacionismo com Vygotsky, tá? E Vallon. Então, hoje, os princípios da teoria socio-interacionista, ela está muito presente nos ambientes virtuais de aprendizagem, tá? E aí a gente traz também o pensamento de Schlemmer, quando ele coloca o respeito ao ritmo do sujeito, aprendizagem colaborativa e coletiva, né, que é o que a gente chama também de comunidades de aprendizagem, que é justamente esse agrupamento por um interesse comum, né? E o ritmo, que é o que a gente chama da educação personalizada, que hoje nós temos ambientes virtuais que trabalham com essa inteligência artificial, né? Ele consegue detectar quais são as suas limitações, né? Quais são as suas potencialidades, e em cima disso, ele vai programando atividades para que você possa superar essas limitações, tá? E aí, pessoal, o que seriam esses ambientes, né? É um processo de construção do conhecimento, mas essa construção é por meio de uma interação mútua, que é o que o Primo coloca, né? Que é essa comunicação, essa relação, essa vivência com o outro, esse compartilhamento, tá? Entre o aprendente e o objeto do conhecimento. E aí, eu trouxe para vocês, tem muitas definições sobre o ambiente virtual de aprendizagem, mas eu acho que essa definição do Schlemmer, ela é bem completa, né? Porque ele fala que o quê? Que o AVA, que é o que a gente chama também de interface, são sistemas que combinam funcionalidades relacionadas à disseminação, à produção, ao armazenamento, à recuperação de informações, possibilitam a comunicação e a interação síncrona e assíncrona, por exemplo. Agora, nós estamos fazendo uma comunicação e uma interação síncrona. Por quê? Porque nós estamos utilizando as ferramentas online, tá? E o assíncrona é quando a gente não utiliza ferramentas online, mas a gente utiliza offline. Por exemplo, você respondeu lá a um fórum e depois eu visualizei, né? Você postou uma atividade, mas não necessariamente precisou estar online para fazer isso, tá bom? Então, essa comunicação assíncrona é quando a gente usa as ferramentas offline, tá? Então, suportam o desenvolvimento de trabalhos colaborativos, auxiliam na organização e na gestão do processo de ensino-aprendizagem. Então, mais lá na frente, a gente vai vivenciar um pouquinho esses conceitos aqui, tá bom? Então, esse daqui foi o conceito, assim, mais completo, vamos dizer assim, que eu trouxe para vocês sobre a definição de um ambiente virtual de aprendizagem, né, que é uma interface também. E aí eu trouxe os aspectos principais de um ambiente virtual, de acordo com o Dillenburg, tá? Que ele fala que a primeira coisa, lembram? Aquilo que a gente discutiu na minha primeira fala, que é uma definição clara de uma base epistemológica. Que é a inclusão de estratégias interativas de ensino que considerem o conhecimento prévio do aluno, tá? E quando a gente fala de estratégias interativas, é porque se a gente pensa ainda nessa educação comportamental, nessa educação tradicional, eu acho que todo mundo já viu aquele vídeo, né, de uma escola onde a professora está ensinando a tabuada e ela pergunta, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6.
E aí o diretor chega e fala que vai informatizar a escola, vai atualizar, e aí se coloca um computador para cada criança, o data show, mas ela continua com as velhas práticas, né? Então, por isso é que a gente precisa ter bem claro que base epistemológica a gente vai ter, tá certo? A utilização de situações práticas que possibilitem a vivência dos conceitos trabalhados e a promoção de atividades com feedbacks construtivos. Isso daqui é de suma relevância. Quem está participando do fórum, quem já começou a participação lá no nosso fórum, eu sempre coloco lá alguma coisa referente ao que vocês colocaram, né? Uma discussão, ou faço uma interrogação, né? Ou faço um comentário em cima daquilo. Por quê? Porque o feedback construtivo, ele é essencial nessa relação. A questão da internet também, a internet é muito importante para a questão do ambiente virtual, né? Apesar de hoje nós termos alguns ambientes, né? Nós já temos aí estudos que mostram alguns ambientes que não necessariamente o aluno precisa de internet para acessar, mas hoje, né, ainda, a maioria dos nossos ambientes virtuais a gente faz por meio da internet. E aí é justamente esse estímulo para desenvolvimento do conteúdo próprio, a realização de pesquisas, a própria interação, né, o compartilhamento das informações e essa participação ativa do estudante no processo de aprendizagem. A outra, pessoal, é a possibilidade de promover autonomia ao estudante. Por isso que a gente fala muito na educação, na modalidade EAD, sobre essa questão da disciplina, da autonomia. A gente tem essa falsa crença de que a EAD, os cursos na EAD são mais fáceis, né? E, na verdade, eles não são, ele requer da gente uma disciplina, uma organização, né? E essa questão da autoaprendizagem muito mais forte do que, muito mais característico, né, do que na educação presencial. Então, essa autoaprendizagem do aluno, a organização do tempo para estudo, as buscas, as construções. E aí o Peters e o Alava, eles expõem duas potencialidades que são decorrentes de um ambiente virtual. Uma que é o acesso a grande quantidade de informações, né? Essa daqui eu acho fenomenal, que é essa capacidade de armazenamento de dados que o ambiente virtual tem, né? Então, ao mesmo tempo que você posta os materiais, mas o ambiente virtual, ele consegue te dinamizar, ele te dá planilhas, ele te dá gráficos de desempenho dos alunos, né? Possibilita o rápido acesso às informações, a utilização de hiperlink, é uma coisa muito forte também hoje nos ambientes virtuais. A possibilidade de realização das atividades de aprendizagem, né, que destaca esse papel ativo do aluno, o aluno realizando, o aluno construindo, ou individual ou em grupo, né? Permite aos estudantes o acesso a conversações com seus pares de forma coletiva, que são as comunidades de aprendizagem, ou de forma individual. Então, por exemplo, lá no AVA, a gente tem a possibilidade do chat, a gente tem a possibilidade do fórum, a gente tem a possibilidade de mensagem, né, para que a gente possa conversar. A gente tem como realizar conversas com base em uma comunidade de aprendizagem pelo próprio ambiente virtual, né? Então, isso também traz uma forma mais autônoma e colaborativa para que a gente possa aprender. E aí, dentro disso, a gente destaca a interatividade, tá bom, pessoal? Que é justamente esse ambiente de colaboração, que ele não está limitado só a questões técnicas, é aquilo que eu falei para vocês. Não adianta a gente ter a melhor tecnologia se a gente ainda continua com um pensamento bem tradicional, tá bom? Então, o desafio é justamente que a gente torne essas comunicações em algo mais construtivo para a aprendizagem, que a gente possa ter realmente a fluência digital. E aí nós temos alguns desafios para a modalidade de ensino EAD, né? Que é justamente a elaboração de materiais com textos processados didaticamente, né? Porque até então
Se vocês forem estudar a trajetória histórica, né, da EAD no Brasil, vocês vão ver que ainda existem algumas concepções de profissionais que acham que a EAD é só você pegar todo o material que você já produziu para suas aulas presenciais e colocar no ambiente. E, na verdade, não é. Por quê? Porque o material que é utilizado nessa modalidade precisa ter uma linguagem instrucional, precisa de ações tutoriais, né, que motive o estudante a fortalecer justamente essa autoaprendizagem. E, principalmente, enquanto um espaço colaborativo, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de ambientes virtuais, né? No cenário internacional, a gente tem o que está bem famoso agora, né? Que é o Classroom, tem a WebCT, o Moodle, que é um dos mais utilizados, né? Inclusive, eu especificamente utilizo muito essa questão do Moodle, que é um software livre. No cenário nacional, né, a gente tem uma série, esses daqui são só alguns, né? O Teleduc, o EPROINFO, o Eureka, que é muito bom também, o Blackboard, né? Que foram ambientes virtuais que foram pensados, né? E organizados aqui mesmo pelas universidades daqui do Brasil. E aqui eu trouxe para vocês, né? O nosso mais novo xodó, a nossa... o ambiente virtual da Faculdade Laboro, tá? Esse daqui é um ambiente virtual, por isso que eu falei para vocês que vocês são meio que cobaias, né? Porque são os nossos alunos teste desse ambiente. É um ambiente que vai ser utilizado nos cursos EAD da instituição, tá? E todo esse ambiente virtual, ele vem a partir do Moodle, né? E foi com base nisso que a gente pensou toda essa estrutura, tá bom? Então, eu trouxe aqui mais para visualização de vocês, né? E para apresentar também a nossa disciplina, tá certo? Para quem entrou agora aí no nosso encontro online, nós já estamos com esse material todo disponibilizado lá no ambiente virtual, tá? Nós dividimos como informações da disciplina, o plano, o roteiro de aprendizagem, que é essencial na modalidade EAD, porque o roteiro de aprendizagem é que traz o passo a passo de como o aluno vai se organizar para estudar e para dar conta das atividades, o material básico, o material complementar. Aqui em link de textos, a gente tem hiperlinks também, né? Eu trouxe para vocês e-books que falam também sobre as temáticas que estão sendo discutidas na disciplina, tá? E aí, no final, eu vou abrir a câmera para mostrar para vocês outros livros que eu tenho aqui, que eu queria compartilhar com vocês. E aqui, pessoal, na atividade, a gente tem a nossa primeira atividade avaliativa, que é o Fórum de Apresentação e Socialização de Experiências. Então, vocês que ainda não participaram, cliquem lá, deem a contribuição de vocês, e aí vocês podem fazer também a participação de vocês com base na fala dos outros colegas que assim já fizeram, tá bom? Então, essa daqui é a nossa primeira atividade, tá, pessoal? Tá muito legal o fórum. Pelo fórum, eu já percebi que nós temos, assim, uma gama imensa de profissionais, desde a área da biologia até a área da educação, né? Então, é legal a gente começar a interagir e verificar, assim, compartilhar os conhecimentos e as experiências com outras pessoas que não são especificamente da nossa área. Aqui nós temos também a primeira atividade avaliativa, que é sobre isso que eu quero falar agora com vocês, tá? Eu trouxe para vocês a proposta de um glossário para a gente trabalhar essa questão da escrita colaborativa, tá bom? E aí, pessoal, para isso, eu já dividi vocês, tá? Em quartetos, para que vocês construam conceitos sobre esses temas que eu coloquei aqui, com base nos textos que foram disponibilizados, ou se vocês quiserem também fazer outras pesquisas em outras bibliografias, tudo bem, tá? Então, aqui, ó,
eu vou passar aqui para vocês, e aí, qual é a ideia? É que vocês construam um conceito de vocês sobre isso daqui, com base nas leituras que vocês fizerem. Então, por exemplo, Aline, Ana Lourdes, Camila e Carlos Alexandre estão responsáveis pelo conceito de ambiente de aprendizagem. Então, eles vão ler e vão compartilhar e vão chegar a um senso comum. Por meio de quê? Das tecnologias. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é vocês utilizarem o Google Drive, tá bom? Os docs lá do Google, ou então o próprio WhatsApp, para que vocês façam isso. Então, cada quarteto aqui está responsável por uma palavra. E aí vocês vão ter que construir um conceito, tá, pessoal? Um conceito baseado nas leituras que vocês fizeram, mas é um conceito da equipe, do grupo, tá bom? Não é um conceito, de acordo com o autor tal, não. Vocês leram autor X, autor Y e autor Z. Aí vocês vão construir o próprio conceito de vocês. E essa é uma atividade que a gente chama de glossário, tá bom? E o legal é que depois todo mundo vai conseguir visualizar o que cada equipe fez, tá bom? Então, eu só trouxe aqui para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer lá no ambiente, tá? Vai aparecer lá a palavra, vocês vão clicar aqui, ó, nesse ícone. Deixa eu voltar aqui. Configuração, e vai abrir essa caixa de texto. Onde tem aqui ambiente de aprendizagem, vocês podem apagar e colocar o conceito que vocês construíram, tá? E aí, vocês botem lá, salvar mudanças. Não precisa colocar o nome das pessoas, porque eu vou saber por essa organização aqui, tá certo? Vou disponibilizar essa organização para vocês também lá pelo WhatsApp, vai estar lá no ambiente virtual também, tá certo? E aí eu mando também por e-mail, ou seja, a gente está utilizando todas as formas possíveis para comunicação. E aí, pessoal, esse primeiro momento, né, eu finalizo aqui a minha fala. Queria deixar aberto aí para vocês fazerem perguntas, ou se vocês quiserem contribuir também com alguma leitura, com alguma experiência que vocês têm. Eu espero ter esboçado um pouco sobre o ambiente virtual de aprendizagem. Tem muitas pesquisas nessa área, muitas coisas que ainda estão por vir, mas hoje o ambiente virtual de aprendizagem ele tem sido necessário, né? E vocês estão acompanhando aí, quem é professor sabe, né? Da necessidade que é hoje de nós termos um ambiente virtual para mediação com os nossos alunos. E aí eu finalizo a minha fala com um pensamento da Coraza, que ela coloca que é preciso desaprender, perder, esquecer o dado e o feito que nos legaram de herança. Fazer deles uma coisa nenhuma, ou nenhum dado, ou nenhum feito. É preciso desaprender o aprendido para poder ser partícipe das forças de transformação, transfiguração, procriação e criação da educação. Ser educador não é só acumular, guardar, conservar, usar, mas abandonar, largar, gastar e, nesse gasto, readquirir, retomar para poder se revitalizar. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. A gente precisa se revitalizar nesse momento tão difícil, mas a gente também precisa retomar, né? E eu tenho certeza, tem muita gente, eu até vi uma campanha, né? O pessoal aplaudindo a questão dos enfermeiros também. É muito bom o trabalho que eles estão desenvolvendo, mas nós, professores, também temos esse poder de revitalização, né? Porque a gente não deixa as coisas pararem. E uma salva de palmas também para a gente, que não para nem em tempos de pandemia, né? Que a gente busca sempre a nossa formação, inovar na nossa prática pedagógica. Eu acho que isso é uma situação que a gente precisa ressaltar. Então, queria agradecer a presença de vocês. Vamos abrir aí para os comentários, para as dúvidas, né, para as colocações de vocês também, tá? E aí, até o nosso próximo encontro, que eu acho que já é amanhã, né? Então, vocês não vão enjoar de mim, por favor. A Silvia Landini está colocando, né, revitalizarmos ou sucumbirmos, realmente, Silvia. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde. Tá dando para ouvir todo mundo? Ah, sim, Lilian, estou te ouvindo. Isso, é só uma colocação e um agradecimento até por ter falado nesse assunto de tecnologias, né, novas tecnologias, em um momento que todos nós estamos precisando lidar com essa ferramenta, né? Nós, professores e os alunos, porque vivíamos em uma interação assíncrona, né? Em que depositávamos materiais offline e agora temos que fazer a utilização de todas essas metodologias dentro dessa plataforma, que é síncrona, para poder se adaptar ao que nós estamos vivendo. E realmente, a linguagem utilizada, ela precisa ser adaptada, né? E eu estou com um pouco de dificuldades em algumas ferramentas, sim. E os alunos também, que é apesar de viver uma explosão tecnológica, eles viverem cheios de coisas, não é isso que eles estavam acostumados, de uma coisa organizada, né? E aí eles passam por isso que você falou de Piaget, a assimilação, a acomodação, até chegar a esse equilíbrio. E aí essa primeira semana de aulas EAD, que agora nós precisamos cumprir, né? Precisamos de palmas também para isso. A disciplina ela veio nos da base, né? Nos ajudar nesse momento. E graças a Deus ela veio também de um modo virtual. Porque nesse modo virtual a gente aprende a mexer junto. E aí sim se faz a aprendizagem. Agradeço muito a professora Sandra e a Laboro por ter continuado e também ter obedecido à legislação. Tá certo, Lila, muito obrigada, viu, gente? Realmente, hoje, essa semana foi uma semana bem intensa, na verdade, desde semana passada a gente tem recebido muitas solicitações de escolas, né, e de instituições, para a própria questão mesmo de plataforma e tudo, mas isso, de uma certa parte, foi significativo. Por quê? Porque a gente saiu da zona de conforto, né? Às vezes a gente diz assim, os jovens, eles mexem tanto em tecnologia, mas eles não têm, às vezes, fluência digital. Então, tem um aplicativo lá no celular deles, mas eles nem sabem para que serve. E aí a nossa função hoje é justamente isso, é fazer com que essas tecnologias, de alguma forma, gerem aprendizagem para esse aluno. Então, por isso, a gente está utilizando aqui o Google Meet, o Zoom, o WhatsApp, os chats, o Hangout, e-mail, né? Então, assim, é válido qualquer um. E o que a gente diz, porque às vezes os professores, eu tenho conversado com alguns professores, às vezes o professor, ele quer saber tudo quanto é aplicativo, né? E o que a gente precisa? Gente, a gente também tem uma limitação. Então, assim, se eu manuseio melhor o Google Meet, ou se eu faço uma live melhor, então eu vou potencializar aquilo que eu sei naquele momento, para depois eu aprender uma outra coisa. Então, eu não vou sair garimpando uma coisa de cada vez, porque senão eu não vou conseguir sistematizar um trabalho. Então, é importante que a gente tenha isso muito claro também, né? Porque a inovação, ela vem, olha, tanto aplicativo que tem de web, que se a gente for atrás, a gente enlouquece, né? Professora, e também deu uma desmistificada na questão do ensino EAD, que muitos ainda pensam que o EAD é aquela coisa fragilizada, é aquela coisa incompleta, é aquela coisa minimizada, né? Então, esse momento que nós estamos sofrendo todos, mas se faz necessário, né? Essa questão de até ver o EAD com outros olhos, né? Que muitos ainda veem como um ensino fragilizado, não me matriculo porque não tem ensino, não tem interação, né? Pois é, então, eu abri aqui a câmera para mostrar para vocês, deixa eu só parar aqui a apresentação, só para... Eu queria mostrar para vocês aqui o livro Educação à Distância, Estado da Arte, que é do Lito
e do Marcos Formiga, que são os organizadores. Aqui traz muitas leituras sobre a questão da educação à distância, né, sobre esses aspectos históricos, né, a gente precisa realmente compreender, Lilian, que essa educação à distância, ela não é mais uma educação qualquer, né, que a gente até brincava, assim, de segundo escalão, vamos dizer assim. Mas, por meio da educação à distância, a gente tem democratizado muito conhecimento, flexibilizado também, é uma educação que é mais personalizada. Eu trabalho em instituições onde eu já tive a oportunidade de ver o resultado do trabalho, né? Isso eu coloquei até lá no fórum. Eu participo de um programa onde a gente leva ensino técnico a todos os municípios daqui do Maranhão, e eu tenho visto, assim, como a educação à distância ela tem atingido públicos que até então a gente nem imaginava, tá? Tem um outro livro, pessoal, que é o do Daniel Mil. Eu tenho até um artigo nesse livro falando sobre a prática pedagógica, né, e a prática profissional. Então, aqui ele traz também muitas informações sobre a mediação e a formação na educação à distância, tá bom? O nome do livro é Educação à Distância, Dimensões da Pesquisa, da Mediação e da Formação. E tem o meu xodozinho também, que é do Daniel Mil, que é o Dicionário Crítico, tá? Esse livro aqui, ele é completo, ele é como se fosse um glossário, tá? Ele traz muitas terminologias que a gente utiliza na educação à distância, mas ele traz o conceito fundamentado, né? E aí, em cima disso, ele vai buscar sempre essa integração de um conceito com outro, comunidades virtuais de aprendizagem, ensino à distância, metodologias, né? Então, é um livro, assim, que é completo, quem puder adquirir, tá certo? Então, esses daqui são os meus xodozinhos que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês. E aí, dizer a vocês também que a gente já tem, o fórum já está disponível, tá? Para que vocês possam participar. E o glossário a gente vai fazer com base nessa organização que eu compartilhei aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só interromper.